Bom dia, desbloqueados. Tudo bem com vocês? Estamos ao vivo. Deixa o Instagram avisar aqui um minutinho. Enquanto isso, eu vou tomando meu cafezinho. Quem me conhece sabe. A gente sabe que tá ficando velho quando a gente começa a procurar cafés especiais. Nossa, eu não consigo mais tomar esses cafés, sabe? Nem sei explicar, porque tem um gosto. Bom dia, Lu, amiga, saudade. Como tá o baby? Falei de você quando tava na praia, que voltei a pedalar. Saudade das nossas pedaladas. Um cafezinho pra despertar. Bom dia, Lu. E Lucas, como tá? Muito fofo ele. Vou aí no Rio de novo dar um cheiro nele agora. Saudade, amor. Então, quem me acompanha aqui, que já me segue há um tempo, sabe que eu sempre... Bom dia, Roberta. Sempre compartilho os meus aprendizados, os meus insights que eu tenho, né? Quando não tô bem, todo mundo vê que não tô, eu não fico fingindo, sendo um personagem. E essa semana eu tive alguns insights conversando, né, do nosso processo de evolução, de aprendizado, de expansão de consciência, de paciência, né? Eu queria compartilhar um pouco sobre isso hoje. Até a frase que eu coloquei aqui nas minhas anotações no início foi: a vida não é uma corrida, respeite seu processo. Bom dia, Flávia. Queridas. A vida não é uma corrida, né? Respeite seu processo. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque eu já vivi esse ano, eu tive muitos altos e baixos, né? E assim, a gente, à medida que vai passando, a gente vai aprendendo a se conhecer, a se perceber, até as reações do nosso corpo. E até eu comentei em uma conversa que eu tive essa semana que em alguns momentos eu percebo que estou ansiosa, percebo um pouquinho de taquicardia e já me pergunto, por que eu estou assim? Eu já falei essa frase aqui várias vezes, quando eu estou sentindo algo que não que eu tô sentindo que tô ficando instável, eu sempre me pergunto, por que eu tô assim? Por que eu tô sentindo isso? Né? E a gente vai aprendendo com o tempo. E eu coloquei isso assim: a vida não é uma corrida, respeite seu processo, porque a gente às vezes se cobra demais. E eu quero falar uma história, né, de mim e da minha filha, que quem viu aqui, até coloquei um vídeo, eu transmiti ao vivo. A minha filha se apresentou numa apresentação de balé no começo do mês de novembro e foi lindo, super emocionante. Até no ensaio geral, quando eu vi que ela estava fazendo tudo direitinho, eu super me emocionei. Minha mãe chorou no dia da apresentação, minha tia depois, quando viu a apresentação. E o que acontece? Em 2021, quando ela começou a ensaiar, teve espetáculo nesse mesmo ano e eu não coloquei. E aí, não teve espetáculo em 2021 porque estava na pandemia ainda. Aí no ano passado, 2022, já fazia um ano que ela estava, e chegou um mês assim que ela falou: mãe, eu não quero ir mais. E eu respeitei ela, né? E aí não foi, e ele não participou do espetáculo. Só que o que acontece? Eu, mãe de primeira viagem, em 2021, quando ela começou a ensaiar, ela não parava. Ela ficava correndo na aula, nem prestava atenção na aula, não fazia coreografia. E eu via outras meninas pequenininhas, também ela tinha 3 anos na época, outras meninas de 3 anos que faziam a coreografia toda bonitinha. E eu fiquei desesperada porque a minha filha não fazia a coreografia toda bonitinha, toda certinha, né? E eu ficava chateada, ficava com raiva, já tirei ela da aula, tadinha. Depois eu vi que eu estava fazendo errado. Tirei ela da aula porque ela ficava correndo, não parava. E daí agora, 2 anos depois,
foi linda a apresentação dela. Ela fez a coreografia toda bonitinha, tudo certinho, tava super empolgada. Foi linda ela dançando, né? Até me emociono. E qual a mensagem que tá por trás disso? A gente tem que respeitar o processo de aprendizado, o processo de evolução, tanto do outro quanto o nosso processo, né? Porque eu estava querendo cobrar de uma criança de 3 anos que ela fizesse a coreografia quando ela tinha acabado 1 mês, 2 meses, 3 meses de aula, que ela já estivesse fazendo tudo bonitinho, ela estava aprendendo, estava linda, toda animada, ela ficou super animada, ficou o espetáculo todo lá atrás com as amiguinhas, foi lindo. E eu nem coloquei os outros vídeos, mas acho que eu vou colocar depois os outros vídeos. Foram 3 músicas que ela dançou e foi tudo bem bonitinho. E aí, a gente respeitar o processo tanto dos outros quanto o nosso. Porque eu já fui, até quando eu falei os insights que eu tive essa semana, eu já fui uma pessoa que cobrava demais do outro. Eu queria que todo mundo fosse igual a mim, que fizesse do meu jeito, e também já fui uma pessoa que me cobrei demais, que só eu fazia o certo, só eu sabia o jeito certo, né? E não é assim que funciona. Como eu tô dizendo, respeite seu processo. Cada pessoa tem seu tempo, né? E até, deixa eu ver o que eu anotei aqui. Então, às vezes você tá numa situação, e nessa conversa que eu tive, eu tava falando, a gente às vezes tá numa situação que a gente não consegue sair da situação que a gente tá. E o que acontece? A gente não vai conseguir enxergar, a gente não vai conseguir perceber enquanto a gente não tiver um nível de consciência que vá fazer com que a gente perceba aquela situação. Então, enquanto a gente não tiver a percepção, conseguir ver a situação da maneira real que ela é, a gente não vai conseguir, vai ficar preso naquela situação, né? Só que, como eu falei, a gente às vezes se cobra tanto e acaba ficando com ansiedade, ficando com depressão. Eu, quando tive estágio pico muito grande de ansiedade, tive reações físicas no meu corpo, né? Que a gente chama somatizar a ansiedade e o estresse. Então, a gente tem que lembrar o quê? Que a gente não tá parado. Por mais que a gente não esteja vendo o resultado que a gente quer, mas a gente não tá parado, nada tá parado nesse mundo. Sempre tá havendo uma evolução, por menor que seja. Então, a gente tem que parar de se cobrar tanto, né? E aí eu queria abrir um parênteses aqui para falar um pouco sobre a síndrome do impostor. Porque em alguns momentos a gente não consegue ter essa percepção sobre as nossas conquistas pessoais, porque a gente está preso na síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor? É exatamente isso. A gente não consegue se reconhecer as nossas realizações, por menor que elas sejam, né? Então, a gente, na síndrome do impostor, as pessoas não conseguem reconhecer que as suas realizações, as suas conquistas é resultado do seu esforço. Sempre acha que é obra do acaso, que foi sorte. Oi, Lu tá falando aqui, eu tive isso no meu pós-parto. A ansiedade me fez sentir dores em todas as minhas articulações. Eu mal conseguia pegar Lucas no colo. Pela cobrança, né, Lu? Eu imagino, porque você tá ali, mãe de primeira viagem, acha que não vai conseguir, que não vai dar conta e acaba se cobrando demais. E aí tem reações físicas. Exatamente. Aconteceu, assim, é algo muito triste. Uma amiga minha, no pós-parto, ela teve depressão pós-parto. A família não tomou as medidas necessárias e ela acabou se suicidando. E ela se suicidou, ela e a filha junto. Ela se jogou numa... Ai, meu Deus, como é o nome? Numa barragem, ela e a filha, né? Então, assim, porque as pessoas não conseguem perceber, não conseguem... A mãe dela estava com ela, foi aqui em Pernambuco, veio de São Paulo e cobrava tanto dela que ela acabou piorando a situação da filha, né? E nessa fase aí do pós-parto, né, a gente tá muito sensível às alterações hormonais e aí por causa dessa ansiedade a gente acaba tendo reações físicas, né? Somatiza, realmente. Então,
na síndrome do impostor, a gente não consegue ver as nossas realizações como obra do nosso esforço, do nosso merecimento, né? Então fica com autoconfiança baixa, autoestima baixa, tem perfeccionismo, quer fazer tudo da maneira perfeita, tem complexo de inferioridade, porque você acha que não é capaz. Então, por que síndrome do impostor? Porque as pessoas que têm isso ficam com medo de ser descoberto, né? De ser exposto, acha que é um impostor, que alguma hora as pessoas vão descobrir que tudo aquilo que a pessoa é, o que a pessoa conquistou, não é mérito seu, que é uma farsa. E assim, o medo acaba paralisando, né? E isso é mais comum em mulheres do que em homens, a síndrome do impostor, né? Então, as pessoas que têm isso faz um esforço muito grande. Bom dia, Djalma. Faz um esforço muito grande para poder mostrar que consegue dar conta, né? Às vezes se auto-sabota, porque fica falando, não, isso que eu conquistei, isso que eu fiz não foi meu mérito, foi sorte, foi Deus, né? É claro que Deus ajuda a gente, é óbvio, senão a gente não estaria aqui, mas existe a nossa responsabilidade nos nossos atos, nos nossos feitos. Se a gente ficar na cama sentado, deitado, as coisas não vão acontecer cair do céu, né? Então, o que cai do céu é chuva, granizo, neve, né? Mas o sucesso não acontece assim, não. A gente tem que ir lá e tem que ir fazer e agir. Só que tem gente que faz esforço demais para provar para os outros que você é alguma coisa, né? Então, às vezes, se autodeprecia, se coloca para baixo, fica procrastinando porque quer fazer tudo de maneira perfeita, né? E o perfeccionismo não é bom. Claro que temos que fazer as coisas bem feitas, mas ser perfeccionista acaba que te paralisa e tem medo de se expor, né? Porque acha que em algum momento vai ser descoberto que você não é tudo aquilo que você está mostrando que é. Então é isso. Não se cobrar. E não ficar preso, paralisado pelo medo. Porque a síndrome do impostor pode se tornar tão grave que a pessoa precisa de ajuda, né? Precisa fazer terapia e paralisar. É verdade, Djalma, o mundo tá assim. Então, o que fazer? Como eu falei, respeite seu processo. Mas como? Como é que eu posso fazer isso? Seja gentil com você. Tem uma música da Kel Smith, seja gentil com você. Não se critique, não se cobre tanto. Reconheça suas pequenas conquistas. E eu até abri um parênteses aqui, marquei um asteriscozinho. Bom dia, Wanda. Marquei um xizinho, por quê? Reconheça suas pequenas conquistas. Quando eu falei que às vezes eu me cobro demais, por quê? Aconteceu que eu lancei... Bom dia, Clarinha. Eu lancei, coloquei para vender uma imersão e acabou que eu não consegui vender a imersão. E eu super me cobrei naquele momento que eu não consegui fazer aquilo. E aí, conversando com uma amiga minha, Márcia, acho que ela nem acordou ainda, que ela sempre entra na live, eu fiquei super me cobrando porque eu não consegui naquele momento fazer aquela venda, né? E fiquei me achando a pior pessoa do mundo. E ela falava, amiga, o que é que tem de errado comigo? Ela disse, amiga, não tem nada de errado com você, né? Por quê? Vê tudo que tu já conquistou esse ano, tudo que já aconteceu, né? Então, assim, às vezes a gente fica se comparando com outras pessoas e o que a gente tem que fazer? Se comparar com a gente mesmo. A gente só tem que ser melhor do que a gente foi ontem, do que a gente foi mês passado, do que a gente foi no ano passado. Aqui a Giovânia falando, me cobro demais e não consigo me controlar. Pois é, na minha mentoria, Giovânia, a gente fala sobre síndrome do impostor, sobre mentalidade, mudança de mentalidade, mentalidade de crescimento, mentalidade fixa, para trabalhar exatamente tudo isso que eu falo aqui, né? Que eu falo nas minhas lives. Bom dia, Carmen. Bom dia, Gilson. Bom dia, Dilma. Pessoal, compartilha aí, que tem um monte de gente chegando, certo? Então, se você não consegue se controlar, quando a gente trabalha o autoconhecimento, a gente consegue perceber
as reações dessa cobrança excessiva que a gente faz com a gente mesmo. Até a Luana colocou aqui acima que ela se cobrou tanto na gravidez, bom dia, Anne, que teve reações físicas. Eu já falei uma situação minha, tive reações físicas no meu corpo de tanta ansiedade e de tanto estresse. Então, como eu estava falando aqui, abri um parênteses e acabei falando outras coisas. Reconheça suas pequenas conquistas. Então, naquele momento eu não consegui fazer uma venda, mas tudo que já passou. Então, a minha sugestão para vocês, tem um caderninho, né? Até Gilvânia, tem um caderninho, um bloquinho de anotações e vai colocando semanalmente suas pequenas conquistas, né? O que você tem feito, o que é que você tem conquistado naquela semana, seus micro resultados. Então, vai anotando que você vai ver que tanta coisa que você já conquistou, não precisa se cobrar tanto. Então, uma das coisas que aconteceu agora no começo desse mês, eu consegui falar não para uma pessoa que há algum tempo atrás eu falava sempre sim. E isso foi uma grande conquista, conseguir falar não, né? Porque quando você sabe o seu valor, você vai aprender a falar não, porque tem coisas que não te cabem mais, tem coisas que você merece muito mais e você vai começar a dizer não. Então, reconheça essas suas pequenas conquistas. Eu já tenho anotado aqui, aprenda a dizer não para algo que não tiver bom para você, que não tiver de acordo com o que você, com seus valores, com suas crenças. E esqueça a necessidade de aprovação. Se eu fosse me preocupar, tipo, eu nunca aparecia aqui no Instagram. Até minha mãe falou uma vez, menina, quem era tu? Eu tinha Instagram tipo pessoal, assim, mas não colocava nada, nunca aparecia. E aí, à medida que eu fui fazendo a minha mentoria, que eu fui me conhecendo, e eu comecei, o meu mentor sempre incentivava, faça live, coloque para fora seu conhecimento, coloque para fora as coisas que você aprende. E eu comecei a aparecer, eu não aparecia antes por quê? Tinha necessidade de aprovação. O que é que as pessoas vão pensar de mim? O que é que vão achar, né? As críticas que eu vou receber, o medo do julgamento, o medo das críticas, porque a gente não quer ser rejeitado. E ainda mais quando a gente passou por um processo de rejeição, abandono na infância, a gente não quer se expor para não ser criticado novamente, para não ser rejeitado. Só que quando você não tem mais necessidade de aprovação, quando você entende que aquele que te chamou que já te aprovou, Dilma colocou aqui, hoje sou julgada por dizer não a algo que me machucou por muito tempo, mas estou buscando trabalhar isso. Muito bem, é exatamente isso, né? Eu tenho há umas 2 ou 3 lives atrás aí, eu falo exatamente isso de relacionamentos que não fazem bem pra gente. Tem que realmente dizer não, entender seu valor. Quando você ativa sua identidade, você sabe quem você é, você vai dizer não. Exatamente isso, não deixar que algo que machuca a gente continue lá. A minha virada de chave aconteceu quando eu ouvi as pessoas só fazem com você o que você deixa que elas façam. Então, quando a gente aprende, quando a gente entende nosso valor, a gente vai dizer não e não vai deixar que as pessoas machuquem a gente. Porque nós somos valiosos, nós somos preciosos aos olhos de Deus, né? E continua, eu te dou o maior apoio. Se precisar de mim, me chama no direct, certo? Então, necessidade de aprovação, esquece. Se fosse assim, eu não aparecia aqui. Se eu continuasse com minha necessidade de aprovação. E a minha mãe falou, menina, quem era tu, hein? Que nem aparecia, nem falava. Pois é. Mas me diz quantas pessoas já chegaram numa live minha aqui e falaram, isso foi pra mim, essa live toda foi pra mim hoje. Quantas mensagens no direct eu já recebi, obrigada porque você me ajudou, obrigada porque eu ouvi aquilo. Então, mais uma vez, boca fechada mata, então vai matar quem precisa de você. Então, você que tá me ouvindo hoje, abre sua boca. Porque se você acha que a sua história é a pior história da face da Terra, mesmo assim, ela ainda vai ajudar alguém, certo? Então, deixa eu ver quem é aqui. Então, e lembre-se do poder das palavras. Quem já me escreveu aqui, que disse aqui que se cobra demais, que tem ansiedade, que não tenha medo do julgamento, tá, Dilma? Então, lembre do poder das suas palavras, né? Você pode, agora tá numa situação muito desafiadora nesse momento, num relacionamento que você não quer, num trabalho que você não quer, ouvindo críticas, sendo julgada,
às vezes doente, né? Pode estar doente fisicamente. Você pode estar numa situação muito desafiadora, mas eu quero que você lembre disso. Essa situação vai passar, certo? E você comece a dizer palavras de bênção para você mesmo, né? Começa a declarar com a sua boca, porque se você se cobra, você se critica, você fica falando mal de você mesmo, a situação só vai piorar. Então começa a falar: eu sou amada, né? Eu sou feliz, eu sou próspera, eu sou abundante, né? E as coisas vão dar certo para mim. Começa a declarar isso para a sua vida, certo? E outra coisa que tem feito muita diferença na minha vida, a gratidão. Eu acordo, eu faço minha oração, me conecto com Deus, e vou treinar, porque a gente tem que trabalhar nossas 3 esferas, tá, gente? O corpo, a nossa mente, a nossa alma e o nosso espírito, tá? Então eu acordo, a primeira coisa que eu faço é me conectar com Deus, eu oro, depois eu vou treinar e quando eu chego, eu coloco um áudio de gratidão, tá? Começa a fazer isso, começa a agradecer. Começa a tirar o teu foco do que tá ruim, começa a colocar o foco no que tá bom, né? Porque vai dizer: Marcelo, não tem nada de bom na minha vida. Tem muita coisa boa. O ar que você respira, né? Se você não estiver doente, a sua saúde, né? Tem o sol, meu Deus do céu, comida, gente, a gente tem comida farta na nossa mesa. Tenho certeza que todo mundo que tá aqui me vendo, que vai me ver, que tem acesso à internet, que tá vendo isso, que tem uma vida, no mínimo, uma vida média, vamos dizer assim, não vou dizer que tem milhões de riqueza, não, uma vida média. Você tem comida na sua mesa todos os dias, você pode escolher o que você vai comer. Agora imagina quantos milhões de pessoas não têm o que comer e não sabe nem se vai comer. Imagina no continente africano quantos milhões de pessoas passam fome. Imagina o pessoal que está lá na guerra, né, lá na faixa de Gaza, com tudo se acabando e às vezes não tem nem o que comer. Então, ser grato pela comida que a gente tem na mesa, pela abundância que a gente tem, a gente poder tomar banho, ter água limpa para beber, ter uma xícara de café gostoso para tomar, né? Ter o seu filho do seu lado, os seus sobrinhos, para quem não tem filho, você poder abraçar. Gente, ter ar-condicionado nesse calor que tá horrível, ou um ventilador que seja, né? Que até não usei o ar-condicionado essa noite e botei o ventilador para ver se dava conta. E deu conta, certo? Então, assim, tanta coisa a gente tem para agradecer. Tem um celular com internet. Às vezes você pode estar numa situação financeira difícil. Gente, tem milhões de conteúdo gratuito na internet, no YouTube, que você pode aprender uma coisa nova, você pode estudar. Se você não está satisfeito com o seu trabalho, comece a empreender, certo? Então, assim, eu poderia passar... Eu tenho até um caderno, no meu caderno aqui, uma listinha da gratidão. Sugiro que vocês façam isso também. Não é esse caderno, é esse que eu tô aqui. Deixa eu ver. Listinha, gratidão. Vou falar algumas coisas que eu anotei de gratidão. Mas já hoje em dia eu escuto o áudio de tanta coisa que tem que agradecer. Deixa eu ver. Rapidinho. Eu tenho até 21 dias, um áudio. A gente pode fazer um grupo para fazer o poder da 21 dias de abundância. E a gente reconhecer realmente tudo isso que a gente tem de bom. Gente, eu não vou achar agora. Então, nesse caderno, tem tanta coisa anotada nesse caderno. Eu fiz um caderninho. Foi do meu processo de coach também. Se que alguém quiser, achei o processo de coach. Se quiser indicação, faz com o meu mentor, com o meu coach Marcos Duarte. Eu coloquei aqui, ó. Sou mãe de uma princesa de 4 anos, recepcionista em consultório, faço faculdade de psicologia, comprei uma modeladora de salgados e estudo em extremidades diferentes. Sou grata a Deus por tudo. Muito bem, Edilma. Pois é, eu também sou dentista, estou aqui fazendo esse meu trabalho e faço outras coisas em paralelo que ainda não tenho resultado, mas quando tiver eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, assim, a gente tem muita coisa pra agradecer, ó. Agradecer pelo fôlego de vida, pela minha saúde, por poder respirar bem. Imagina o pessoal na pandemia que não conseguia respirar, que
e faltou oxigênio. Imagina o desespero. A gente tem que ser grato pelo ar que a gente respira, pelo fôlego de vida que Deus deu pra gente, pelo nosso corpo perfeito, por ser filha amada de Deus, por ser herdeira da vida eterna, pela graça, pela misericórdia e bondade de Deus, pela minha família, pelos meus amigos, né? Por a minha filha ter saúde. Gente, imagina ter um filho especial que depende de uma cadeira de roda, depende de aparelhos para respirar. Agradece por ter tua família ter saúde, pelos seus amigos, pelo seu trabalho, por influenciar as pessoas para o bem, por ter um local seguro para morar e dormir. Imagine, você tá lá na faixa de Gaza e uma bomba cair a toda hora perto de você, ficar desesperado que isso pode ser em cima de você, da sua casa. Ter sempre comida na mesa, poder escolher o que comer, por ter roupa para vestir, sapatos, calçados, né? Por trabalhar com pessoas confiáveis, por ter passado os momentos difíceis. Imagine, eu sou grata por isso. Sabe por quê? Porque eu aprendi com esses momentos difíceis, pelo aprendizado que eu tive com esses momentos. Se não fosse isso, eu não estava aqui agora. Por saber o meu propósito, por ter um celular com internet, eu já falei, por ter inteligência para estudar, por ter acesso a estudo, por ser uma profissional que as pessoas me reconhecem aqui na minha cidade, por fazer um bom trabalho, por ter um edredom quentinho para dormir no ar-condicionado e agora ter ar-condicionado nesse calor, por ter liberdade de cultuar a Deus. Em muitos lugares os cristãos são perseguidos, por ter um carro para poder me locomover e me levar para onde eu quiser. Quem não tem carro, por poder andar de ônibus, apesar do nosso transporte público aqui não ser muito bom, mas poder conhecer lugares, poder se locomover. Então, gente, a gente tem milhões de coisas para agradecer. Então, para de se cobrar, para de exigir tanto, certo? E entenda que tudo tem o seu tempo. A palavra de Deus fala isso lá em Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo que tiver de acontecer vai acontecer. Vamos orar? Mas orar não significa... Amiga, chegou no final! Falei de você. Oração, o que é? Orar mais ação, tá? O que tem que ser seu, e eu falei isso pra Márcia quarta-feira, eu acho. Tudo que você tá procurando vai chegar até você, mas o que você tem que fazer? Agir, né? Oração é orar mais ação. A gente não tem que ficar parado esperando cair do céu, não. A gente tem um processo, esse processo às vezes pode ser lento, pode ser um pouco mais rápido, mas não se cobra, tá? Não se cobra tanto, apenas segue, tá? Muito obrigada por cada um de vocês que esteve aqui. Quem vai ver isso depois, encaminha essa live para alguém. Agora você aí, encaminha para alguém, se fez sentido para você. Edilma, vivi em Eclesiastes 3 por 11 anos. A medicina dizia para eu não ter um filho e Deus me deu. Ó, que milagre. Então, gratidão pelos milagres que Deus faz na vida da gente. Eu recebi uma mensagem linda que está aqui nesse telefone, mas imagina quantos livramentos já Deus deu pra gente, quantas bênçãos a gente já recebeu. Então, encaminha essa live para alguém, né, que está precisando ouvir isso. E se você está precisando de ajuda, né, quem falou aqui de me cobro demais, no link da minha bio tem o link para mentoria individual. Você pode entrar lá, me chamar, que eu te passo as informações da minha mentoria. São 8 encontros online, né, que a gente vai trabalhar todo esse processo de mentalidade, de mudança de mentalidade, tá? Me chama lá que eu posso te ajudar também, tá? Beijo para vocês e bom final de semana.